Então, nessa ação penal 503, 52, 63, 15, continuidade do depoimento do senhor Marcelo Baia Odebrecht. Senhor Marcelo, ainda nessa referência aqui dessa nota, notas ditas PR-ações, o que o Aldemir Bendini tinha a ver com a Lava Jato aqui em 2014 ainda, o senhor está falando, né? Não. Essa nota. Essas notações, elas começaram em 2014. Aqui tem temas, Tá. em geral, quanto mais alto tá as notas, mais nova é, porque eu vou inserindo e as outras ficando para trás. Então, provavelmente, e as que estão no título, não estão porque depois você tem os detalhes. As que estão no título, em geral, são as de acompanhamento mais urgentes. Então, por exemplo, essas notas ditas, provavelmente, são dos últimos meses. Entendi. Há alguma referência nesse trecho a respeito de pagamentos, valores? Não que eu me lembro. Eu acho que o único trecho que eu menciono isso é na questão da nota, na minha agenda com o Fernando. No evento 1, anexo 9, tem algumas anotações também que supostamente seriam dos senhores. Começa lá FR, Slim, estádio Rafa, e embaixo ali, acho que o senhor já tem aí, né? Sim. AM, venda Braskem, 17 versus eficácia, compra Braskem com nafta. O senhor pode me esclarecer? O senhor que fez isso aqui? Eu tinha com cada líder empresarial uma anotação dessa minha agenda do Outlook, que cada líder empresarial tinha um. Então, e normalmente tinha a sigla do líder empresarial e 2 pontos. Então, nesse caso, era a minha agenda com Fernando Reis, 2 pontos. Essa agenda era aquela história. Eu tinha vários itens com o Fernando, as coisas vão se perdendo, vai ficando para trás, mas as que estão no topo são geralmente os temas mais importantes ou que ele está lidando. E exatamente no topo tem essa AM, que é amigo do Fernando, que eu chamava assim o seu amigo, que era o André / o Bendini. E aí tem esses itens que faziam parte então da minha discussão com o Fernando, e muitos deles foram conversados também nessas reuniões que eu tive com o Bendini e o André. Por exemplo, é a questão que eu mencionei, um ponto crítico para a gente. Por isso que eu digo, inclusive, que eu só comecei a dar atenção a essa questão quando ele se tornou presidente do Petrobras. Porque veja que essa minha nota aqui, ela só se refere a temas Petrobras, não tem nada a ver com o Banco do Brasil. Então, eu só comecei realmente a interagir com o Fernando e conversar sobre o amigo dele, digamos assim, por conta de Petrobras. E aí você tem o seguinte, que é a questão da venda Braskem, estava dando um problema para o mercado enorme. A divulgação no momento da Lava Jato de que a Petrobras estava querendo vender a participação dela na Braskem, eu até pedi para umas testemunhas esclarecer essas notas, porque o pessoal sabia, mas eu estou tendo uma dificuldade, porque às vezes é o seguinte, eu chamo as testemunhas para me ajudar a esclarecer e elucidar os fatos. Sim. Só que ela chega aqui, eu falho, eu não sou objetivo, entendeu? Eu acho que o sentimento humano de autoproteção. Claro. Entendeu? Mas esse ponto aqui, eu digo, por exemplo, 17 versus eficácia, que é justamente esse ponto, quer dizer, eu discutia com o Fernando, nós vamos, tá vindo esse pedido 17, qual é a eficácia desse pedido? Quer dizer, esse cara pode nos ajudar ou nos atrapalhar? 17 milhões, isso? Que era o pedido, o pedido sempre foi 17 milhões, quer dizer, o pedido, mesmo quando ele se tornou presidente da Petrobras, o pedido que vinha era o pedido de 17 milhões, que era 1% do tal do 1,7 bilhões. Tá? Aí tinha a questão da compra. Por exemplo, quando veio a questão da venda da Braskem, uma das coisas que conversou foi: se vocês vão vender a Braskem, nós temos que resolver essa questão da nafta. Outra coisa, aí, o desbloqueio da Odebrecht Ambiental, OG, a questão de não jogar lenha, por exemplo. Eu dizia para ele: olha, você não pode, e eu dizia para Fernando falar com o André também, você não pode ficar jogando lenha, como a Graça estava fazendo no final. E a questão do comitê da Braskem, que é aquilo que eu mencionei, que tinha um comitê na Braskem, que era independente, que estava apurando investigações. Então, veja que essa minha agenda aqui foi toda já constituída por conta de ele como presidente da Petrobras. E é uma agenda claramente o seguinte: por que tem uma agenda minha com o Petrobras, com o Fernando Reis
que seria normal se essa agenda aqui tivesse com Márcio Faria, se tivesse com Fadia. Esse 17, então, são 17 milhões de reais da solicitação de propina. Exatamente. Isso, do senhor Aldemir Bendini. Exatamente. Que veio através do André para o Fernando. Essa data de conclusão que se encontra ali, sexta-feira, 19 de junho de 2015. Não, essa data, na verdade, é sempre... Eu acho que é a última data que foi ou mexida ou foi... É o sistema, eu acho que... Ele nem aparece essa data de conclusão quando você usa, mas acho que é a última data que foi mexida. Nessa... São várias anotações adiante ali. Eu indago ao senhor se, além dessa referência no 17, há alguma outra anotação relevante para esse caso aqui. Tinha. Não. É o único. Eu juntei os autos, eu acho isso. Eu acho a questão do. Não, nessa nota que nós estamos conversando. Não. Acho que não. Acho que esse é o ponto principal. Tá bom. Eu vou lhe mostrar aqui agora no evento 1, anexo 13, tem um outro documento. Esse eu vou lhe mostrar apenas para o senhor dar uma olhadinha. Relativamente a uma reunião. Essa é a reunião que eu menciono, que Fernando teve comigo, onde ele trouxe as notas de mercadante. Essa reunião é 26 de janeiro de 2015, isso? Exatamente, foi que Fernando foi comigo e que foi aquela que ele trouxe as notas do mercadante. Pois aqui, no evento 1, anexo 29, tem um e-mail que o senhor Marcelo Baio Odebrecht enviou em 18 de maio de 2015 para Fernando Reis. Ok, entendo que você se coordena com o piloto avião. Pode olhar aqui. Marcelo, eu vou antes para a conversa. Exatamente, é o que eu falo, é a tal da reunião 18/5, e que ele foi para a casa de André antes de eu chegar. Certo. Essa está tratando daquela reunião na casa do André. Exatamente. A reunião na casa do André, que foi a reunião que eu mencionei no meu relato, que foi a reunião onde, após ela, eu tomei a decisão de autorizar os pagamentos. No evento 1, anexo 30, tem uma outra anotação aqui. Vou lhe mostrar também. Esse é exatamente o compromisso agendado por Fernando na casa de André. Veja que, como era uma coisa mais restrita, não se colocava, não ficava aparente. Ao contrário daquelas reuniões que eu tinha com Graça, ou até a reunião de 26/1, onde as secretárias trocavam informações, tudo. Essa foi um compromisso agendado por André, ou por Fernando. Certo. No evento 1, anexo 14 do processo, tem um documento ENC, encaminhamento notas, que são anexos para encaminhar a Luísa, assessor do ministro Mercadante. Esse é aquele e-mail que o senhor se referiu há pouco? Não, este foram o e-mail, as minhas notas que eu mandei para o Mercadante. Certo. Conversei com ele e acabou aparecendo na mesa do Bendini quando ele falou comigo na reunião de 26/1, que foi o momento em que eu comecei a levar mais seriamente o assunto. Não decidi, a decisão foi só quando ele tomou posse da Petrobras, que depois da reunião de maio, mas foi quando eu comecei a levar a sério e aí tentar me cercar de evidências que me dessem certeza do pedido e de que ele podia nos atingir. Aí veio as duas reuniões do escritório de advocacia e veio a reunião na casa de André. No evento 1, anexo 36, constam aqui algumas determinações, solicitações de pagamento do setor de operações estruturadas. Vou lhe mostrar aqui. Essa eu só tive conhecimento já na época da corroboração. O senhor não cuidou especificamente desse pagamento? Não, eu autorizei Fernando a fazer os pagamentos e ir administrando. Aí eu não acompanhei detalhes. Qual que é o solicitante? Fernando Reis, Eduardo Barbosa, Fernando Migliácio. Prestador Paulistinha, o senhor tinha conhecimento de quem era, essas coisas, funcionamento? Não, o Eduardo Barbosa eu sei que trabalhava com o Fernando, e o Fernando Migliatti eu sei que trabalhava na equipe de operações estruturadas. Paulistinha eu não sei. Esse codinome Cobra, o senhor tem alguma coisa a ver com isso? Não, nome Cobra eu soube também já na época da colaboração. E aqui a referência obra agroindustrial, o que significa isso? Olha, eu imagino, o Fernando vai poder comprovar, é o seguinte, essa foi uma discussão que teve, por quê? O pedido veio
Essa discussão eu tive com o Fernando na época, porque o pedido veio por conta do financiamento do Banco do Brasil. Mas nós não. A agroindustrial, que era da agroindustrial, não tinha se envolvido, não tinha autorizado o pagamento, nem sabia disso. Quer dizer, na prática, nós estávamos cedendo por conta da posição dele como presidente da Petrobras. Certo. Aí, eu depois acabei nem sabendo quem bancou o custo. Depois eu soube agora que quem bancou o custo, o que era de se imaginar, foi o próprio Fernando Reis. Por quê? Porque dentro de casa, aquilo que eu falei uma vez, cada pessoa tinha um padrinho. E Fernando acabou virando o padrinho do André e do Bedini. Então, quando veio esse pagamento, como não tinha ninguém que tinha autorizado esse pagamento acabou caindo no custo da empresa ou da base de avaliação da pessoa que era o padrinho, no caso o Fernando. É o Odebrecht Ambiental, então. A gente não bota às vezes na empresa, Sei. mas a gente bota na base de avaliação, porque a empresa não tem nada a ver, mas bota na base de avaliação. Nesse caso específico, o que eu imagino que Fernando tenha colocado é como não ia ser alocado a nenhuma obra, não tinha nada a ver com o Odebrecht Ambiental, ele deve ter botado esse agroindustrial como uma referência para saber que vinha deste pedido da agroindustrial. Eu imagino, mas ele pode confirmar isso, entendeu? Certo. Consta aqui no processo que, relativamente a esses pagamentos, foram emitidas notas fiscais pela empresa do senhor André, MP Marketing e Planejamento, notas contra a Odebrecht Ambiental. O senhor teve conhecimento disso na época dos fatos? Não, só soube disso da denúncia. Houve alguma combinação com o senhor André de fazer um contrato, de fazer notas para acobertar esses pagamentos? Não. Comigo sempre ficou claro, meu entendimento sempre foi que ia ser via equipe de operações estruturadas. Não era uma coisa... Não haveria nota, porque... Nota para quem? Se a nota, por exemplo, se fosse uma nota para o Odebrecht Agroindustrial, quem tinha que aprovar era o pessoal da Odebrecht Agroindustrial, não era eu e Fernando. Então, eu não entendo como poderia haver nota, mas eu nunca se abordou esse assunto comigo, mas não tinha como haver nota. Entendi. O senhor Bedini, nessas reuniões que teve com o senhor ou por contato, ele chegou a, vamos dizer, em algum momento ameaçar a Odebrecht ou ameaçar o senhor de adotar uma postura dura contra a empresa? Ou o posicionamento dele era aquele mais favorável que o senhor mencionou? Não, sempre foi favorável e inclusive, internamente, eu dizia, pessoal, que a gente estava tendo com ele uma posição, um posicionamento muito mais favorável ou amigo do que estava tendo no final da gestão Graça. O senhor tomou conhecimento ou foi informado como esse dinheiro seria repassado pelo senhor André ao senhor Bedini? Não conversei sobre isso. Explicitamente nunca foi mencionado propina nessas reuniões com o senhor Ademir Bedini, foi uma coisa velada, então? Ele foi velada com o André, na conversa que eu tive prévia ao Bedini chegar, ele foi claro de que o Bedini, através dessa senha velada, dessas palavras nesse contexto, confirmaria o que eu estou falando para vocês do pedido. Então, o senhor chegou antes na casa do André que o senhor Bedini? Eu cheguei antes chegou o André e Fernando, combinaram, eu cheguei depois, eles me disseram exatamente as palavras e o contexto em que o Bedini ia falar esta senha, que eu não me lembro exatamente, mas ficou claro, ele vai falar isto nesse contexto, dessa forma, para ficar claro que o pedido que eu estou fazendo a vocês é verdadeiro. Então o senhor André colocou de maneira clara que havia uma solicitação de propina mesmo para o senhor Bedini. Ele não falava propina, ele falava que existia um pedido de solicitação por conta dessa questão do financiamento. Ele sempre trazia a questão de que o que ele estava pedindo era por conta de um apoio que foi dado ao financiamento do Banco do Brasil, que não houve nenhum apoio, nós sempre discordamos disso. E na prática, a razão pela qual eu estava aceitando discutir esse assunto e exceder era por conta da posição do presidente da Petrobras. Mas ele nunca disse assim. Lógico, ele colocava que, aí eu não tive de André, mas o Fernando,
que me trazia, ele dizia assim, ó, Marcelo, é diferente agora. O pedido está vindo por conta desse assunto, que nós não reconhecemos, mas agora quem está pedindo tem uma outra posição que pode nos afetar. Então tinha essa questão. E o senhor André, nessas conversas que então eram um pouco mais abertas, ele chegou a mencionar que se não houvesse pagamento, o senhor Bendini poderia complicar a empresa na Petrobras, ou que ele poderia ajudar a empresa na Petrobras? Não, comigo não. Eu tive pouco tempo com o André antes do Bendini chegar. Certo. Então, no fundo, o pouco tempo que eu tive foi mais para conhecer ele e ele dizer para mim o que o Bendini ia falar para confirmar esse pedido. Quem teve mais várias vezes com o André foi o Fernando. E o Fernando lhe repassou que, por acaso, o senhor André teria dito algo dessa espécie? No sentido assim, ó, vocês pagam e aí o Bendini facilita na Petrobras, ou se vocês não pagarem, ele não facilita na Petrobras? Falou alguma coisa? Eu não me assim? lembro de Fernando ter dito isto. Eu me lembro que eu e Fernando discutimos quando ele se tornou presidente da Petrobras, que a questão se tornava mais séria porque ele podia atrapalhar. Eu não me lembro se a gente teve essa discussão fruto de algo que André disse para Fernando ou não. Isso eu não me lembro. Mas que a gente teve essa discussão, eu e Fernando, de que o assunto agora era mais sério, tivemos. Isso talvez seja um pouco uma impressão subjetiva, mas o senhor que faz parte desse processo, e nesse ponto isso é relevante. O senhor se sentiu, vamos dizer assim, extorquido, ou o senhor entendeu que havia ali não havia uma extorsão, foi vamos dizer assim... O senhor pode esclarecer isso? Qual que é a sua posição? O senhor mencionou até a palavra chaque agora há pouco. Veja bem. O senhor sentiu extorquido realmente? Evidente, houve alguma coisa dessa espécie? Para mim não ficou dúvida, certo, de que havia essa questão dessa extorsão pelo pedido que chegava através de Fernando. Não tive nenhuma sinalização disto no sentido explícito, fora a questão velada, nas reuniões que eu tive com o Bendini. Quer dizer, minhas reuniões com o Bendini, ele sempre foi muito... em nenhum momento ele se colocou como ameaçador, pelo contrário, se mostrou disposto a ajudar a empresa, a favor que nossas questões eram... que eu sou indicado aqui para vir para resolver, porque ele dizia que uma das razões que ele tinha sido nomeado presidente da Petrobras era justamente para acabar esse clima que havia de embate com as empresas por conta da Petrobras. Quer dizer, ele veio justamente isso, para acalmar. No fundo, o governo sabia que o que acabaria gerando, quer dizer, na hora que você quebra financeiramente as empresas, você facilita essa discussão. Você facilita justamente o quê? Que as empresas começam a colaborar com a justiça. Ou seja, e fazem de uma maneira muito mais voluntariosa, porque se não está tendo apoio de quem pode ser denunciado. Então, na verdade, esse sempre foi o entendimento, mas eu nunca me senti ameaçado. Pelo contrário, a postura com ele foi muito mais positiva do que era com Graça. Ele se mostrou muito mais aberto ao que precisava. O único detalhe é que tudo tinha que ser nesses encontros escondidos, quer dizer, nunca... ele podia ter tido esse mesmo tipo de conversa, mas ele não tinha na sede da Petrobras, mas não tinha. Tinha que ser via Fernando num encontro. Mas, fora isso, fora essa questão do local e da maneira como os encontros eram organizados... Já mencionou. A questão, ele chegou a revelar ou afirmar a interferência, se ele teve alguma interferência específica na concessão daquele financiamento ou não? Era uma rolagem de dívida, né? Era uma rolagem de dívida, era uma estruturação de dívida. Ele chegou a mencionar Não, eu não coisa? Conversei com ele sobre esse assunto, tanto porque durante todo esse período, eu não dei bola para esse, porque eu achava, e não funciona mesmo. Eu acho que a única experiência que eu tive lá foi ruim, de que coisa que veio por cima. Então o Banco do Brasil tem que ser técnico mesmo. Então, eu acho que não teve, e é que eu digo, pode até ter que, se há uma boa vontade do presidente, porque eu imagino que um financiamento desse vai passar pelo presidente. Aí ele pode deixar na mesa dele durante 2, 3 semanas. Então, pode até ser que o financiamento pudesse ter sido antecipado. Certo, mas ele não mencionou nenhum ato específico. Não, a única coisa a única conversa que eu tive
sobre esse financiamento, que ficou claro a questão, foi quando veio, que eu não me lembro as palavras, nessa questão da reunião. A tal da senha, né? Outra questão, depois que o senhor foi preso, o senhor teve alguma tomada de conhecimento sobre esse assunto depois, de mais pagamentos ou não? Não, nem sabia da reunião de setembro que houve, entendeu? Eu só fui a tomar conhecimento quando, da época da colaboração, foi aí inclusive que eu soube que tive tido três pagamentos. Eu tinha autorizado, mas não sabia não, quando mas tinha aí na sua colaboração e aí eu soube que teve uma coercitiva envolvendo esse tema, que foi em fevereiro, acho. Tá certo. Em princípio são essas questões do juízo. Passo ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Senhor Marcelo, eu gostaria só de pontuar alguns esclarecimentos complementares, mas nada muito inédito ao que já foi dito. No primeiro momento, então, houve um pedido de solicitação de vontade indevida por intermédio de André Gustavo, enquanto presidente do Banco do Brasil, é isso? Exato. E esse pedido foi negado expressamente? Eu neguei expressamente para Fernando. E Fernando ficou encarregado de comunicar isso posteriormente? Exato. Ok. E depois houve... Oi. Com todo o respeito ao eminente doutor Ataíde, vou pedir para Vossa Excelência para Sua Excelência formular perguntas objetivamente e não fazer um discurso e pedir para confirmar ou não, porque isso pode acabar, tenho certeza que não é a intenção de Sua Excelência, mas pode acabar resultando nisso. Eu estou contextualizando isso muito. Eu não vi problemas, doutor, na questão, então eu vou permitir ele, na verdade, mas é uma coisa que ele já havia dito, né? Então... naquele relatório que o senhor excelentíssimo juiz mostrou para o senhor, do anexo 32, lá na frente há uma outra anotação que o senhor esclarece o seguinte: perfil novo PR Petrobras, PB, e alinhamento conosco. Vocês poderiam esclarecer isso, por favor? Estou tentando só achar. Tem a página, página 7, a primeira linha da página 7. A pergunta é se era importante para a empresa ter uma boa relação com a Mendini e se essa anotação tinha referência a isso. Sim, é aquilo que eu mencionei. Na verdade, eu internamente, a gente dizia que o perfil dele era um perfil que ele veio com a missão de ser um perfil muito mais conciliador com as empresas envolvidas no Lava Jato do que estava sendo a Graça, que estava com embate velho. Então, essa é uma discussão interna que a gente teve. Inclusive, eu menciono em algum e-mail meu essa questão de que, logo que ele veio, uma carta que veio da Petrobras para mim, ou para algum assinada por ele, já veio, ou por ele ou por algum diretor, já veio com um posicionamento muito mais amigável do que os últimos que tinha vindo na gestão Graça. E essa questão do alinhamento era justamente a maneira interna que a gente falava, de que todo mundo sabia que eu e Fernando estávamos de alguma maneira buscando um alinhamento com o Mendini. Então, em várias trocas de e-mails internas, fica evidente que a gente está falando sobre essa busca, esse alinhamento. Por exemplo, em alguns e-mails a gente diz assim, eu falo para os outros copiados no e-mail, eu e Fernando estamos alinhando uma estratégia, estamos combinando uma coisa. Aí eu digo assim, fale com o Fernando, para você entender melhor o que entendeu? Então, em vários, ou seja, existia estamos falando de fevereiro a maio, houve essas questões que envolviam essas duas reuniões no escritório de advocacia, entendeu? Pronto. Existia uma intenção da empresa em ter uma boa relação com o Ademir Mendini enquanto presidente da Petrobras? Exato, essa era a questão que se colocava, porque, veja bem, a gente tinha uma relação, eu acho que a gente tinha uma relação boa, e existia essa questão que podia virar, veja bem, esse pagamento que havia por trás, esse pedido de pagamento que havia por trás, ele era uma faca de dois gumes, quer dizer, no fundo ele podia consolidar uma relação favorável, ou podia, se a gente negasse, tornar uma relação complicada. Então havia essa questão aí que foi durante 3 meses, não é uma coisa fácil você ceder, ainda mais naquele momento, a isso. Então foi fruto de várias aproximações sucessivas, para eu ter certeza do pedido e da capacidade de ser atingido. Tá.
Só complementando também uma outra questão, sobre aqueles e-mails do dia 18 de maio, além daquele e-mail favor imprimir, que tem um outro e-mail do dia 16 de maio, que o senhor envia para outras pessoas do organismo empresarial. 18 de maio, né? 16 quero saber o seguinte. Ah, tá. O e-mail do dia 16 de maio, ao sábado, às 16 horas e 8 minutos. O senhor poderia falar o evento, por favor? Evento 19, anexo 2. Obrigado. Na primeira página. Me façam chegar esta segunda em BSB as últimas correspondências para eu e Fernando Reis vermos como reforçamos. Isso é relativo à reunião que ocorreu no dia 18 de maio? Exato. Exatamente como a maneira que internamente a gente cifrado falava com o pessoal que a gente estava conversando com o Bendini. E aí, essa troca de e-mails, ela culmina em 18 de maio, às 15h51, quando eu mando para minha secretária em Brasília, essa aí é a minha secretária em Brasília, que é Ana Cristina, eu peço para ela imprimir os anexos todos, que tinham todos os temas, que eu ia levar para a casa do André, onde eu tive a reunião no final do dia 18. Ok. Isso aí, se me permite até, seguinte, eu estou, em todos os processos que eu estou juntando aos autos esses documentos que eu tenho achado. Eu sei que o Ministério Público tem me ajudado, mas eu reforço a importância, por exemplo, eu acessar meu computador e eu acessar alguns e-mails que eu estou tendo dificuldade na empresa, eu acho que vai me ajudar muito a elucidar, a corroborar mais ainda. Então eu sei que o Ministério Público está me ajudando, mas é importante. Porque, por exemplo, esse e-mail eu juntei aos autos já no processo, né? Porque eu tive ciência dele, eu consegui ele depois. A Odebrecht, em alguma outra oportunidade anterior, já havia pago propinas para o senhor Danilo Bandini ou foi a primeira vez? Primeira vez. Ok. Sem mais perguntas, Excelência. Certo. Acende a acusação, tem perguntas? As defesas, vamos começar na ordem aqui da denúncia, deixando a defesa do acusado para o final. Vou interromper aqui pelo tamanho do áudio, já voltamos.